Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então Paulo, ele deixa claro para nós aqui, que o Evangelho é o poder de Deus. Amém? Então você carrega dentro de você um poder. Esse poder, ele está acima de todos os poderes, que é o Evangelho. Amém? Nós temos que ter comunhão com as pessoas, que o que nós carregamos dentro de nós, o que entrou dentro de nós, foi uma pessoa maravilhosa. E essa pessoa maravilhosa, ela é ressurreta, ela é cheia de poder. Ó Senhor Jesus! Então, se você quer experienciar esse poder, qual que é a exigência? Crer. Apenas crer. Todas as pessoas que oraram com você nessa parte da manhã, e oraram com fé, oraram crendo, ela recebeu esse poder. Amém? A gente vê na experiência nossa, quando a gente está orando com uma pessoa e ela repete com a gente vê quando a pessoa toca no Espírito, é ou não é? Hoje eu pude tocar o Espírito de uma senhorinha, meu espírito ficou impactado. Aí eu vi na experiência, ela tocou no poder de Deus. Então o Evangelho, ele é o poder de Deus para vencer as nossas fraquezas. Você está vivendo em fraqueza? Você precisa experienciar o Evangelho. Todos os dias nós precisamos experienciar esse poder para vencer a nossa vida da alma, para vencer os nossos mexericos, para vencer o nosso mau humor. Só tem um caminho: quando você estiver mal-humorada ou mal-humorado, invocar o nome do Senhor. É o melhor remédio, é a melhor cura, é o poder para tirar você do mau humor. Amém? Ó Senhor Jesus! Então nós precisamos experienciar esse poder no nosso viver diário. Amém? O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho não é algo que queira te regular, te doutrinar. Não, o Evangelho é algo vivo. Aleluia! E esse Evangelho é vivo, ele está no seu espírito. Amém? Então esse Evangelho, ele produziu no coração do apóstolo Paulo um espírito desbravador. Amém? Paulo não media esforço para que o Evangelho fosse amplamente pregado. Ele não media esforço. Amém? Porque ele usava, Paulo, ele aprendeu, como nós estamos aprendendo, a usar o Espírito. Amém? Ó Senhor Jesus! Em Romanos 15, 14, 24. Romanos 15, 24. Ó Senhor Jesus! Vamos invocar comigo? Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Então aqui, os planos, Paulo, ele tinha planos. Então no versículo 24 ele fala: penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá
seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Então, o coração desbravador de Paulo, o encargo, ele desejaria alcançar toda a terra naquela região. Ele queria passar por Roma, ali ter um pouco de comunhão com os irmãos. Está vendo? Como que é importante ter comunhão? Quando você busca comunhão com a igreja, você é energizado. Você nunca vai querer fazer uma obra em si mesmo, confiando na sua capacidade, mas você vai buscar comunhão com a igreja. Paulo ganhou no coração buscar passar por Roma, mas o alvo dele era entrar na Espanha. E naquela época era tudo difícil. Amém? Era tudo difícil, porque era tudo via oceano. Correto? Então, mas esse é o coração daquele que anda no Espírito. Ó Senhor Jesus. Paulo se sentia um devedor. Quando você exercita o Espírito, quando você tem comunhão com o Senhor, você fica cheio do amor do Senhor. Qual que é o seu sentimento? Você também não tem um sentimento que você é um devedor? Hein? Porque você está onde? Vivendo em amor, vivendo no Espírito. Uma pessoa que não anda no Espírito, ele não desfruta o amor de Deus, e ele vai sentir, as pessoas estão indo para o lago do fogo, estão indo para o inferno, você não tem sentimento nenhum. Mas quando você exercita o Espírito, você se sente um devedor. Amém? Aqui Paulo fala aqui para os Romanos, capítulo 1, versículo 14, pois sou devedor. Vamos falar juntos? Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. 15, por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Então ele queria passar por Roma, chegar na Espanha, mas lá no interior dele, ele tinha um sentimento de salvar alguns judeus. Ó Senhor Jesus. Então é importante, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. O que é a zona do conforto? Você não tem reação, você vive em si mesmo. O Senhor toca no seu coração, queima no seu coração, mas você não consegue reagir ao falar de Deus, porque é melhor para mim viver no meu cantinho, na minha maneira de vida, ou não é? Eu creio que muitos de nós, que saiu hoje de manhã, fala a verdade, todos nós que saímos hoje de manhã, não é fácil sair lá de casa, é uma luta. Se você cai na mente um pouquinho, a sua mente falar, para que ir? Ah, você está cansado, você está longe, não é isso? Olha, você está com problema de saúde. Ó Senhor Jesus. Mas uma pessoa que exercita o Espírito, ele não olha para si mesmo. Amém? Ele não olha para si mesmo. Então, irmãos, orar e sair com a igreja. Então nós precisamos ganhar isso na prática. Amém? Precisamos sair da nossa zona de conforto, da nossa maneira humana. O que é? A igreja está saindo
eu saio também com a igreja. Ou a igreja não é a nossa vida. A igreja é a nossa vida. Então o que a igreja está fazendo? Eu sou um com a igreja. Eu sou um com o mover do Senhor. E o resultado, você vai ficar cheio de vida. Você vê os irmãos aqui dando testemunho? A igreja, ela está viva. Os irmãos estão vivos. Mas se a gente não busca a experiência de pregar o evangelho, de cuidar de pessoas, nós vamos ficar em nós mesmos, vamos ficar na nossa vidinha, e a vida não vai conseguir fluir de nós. Por isso, vamos ouvir o Senhor, vamos andar no Espírito, e nós vamos fazer o que? A vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Então Paulo, ele era ousado, ele desejava abrir novas frentes para o evangelho. Por exemplo, se essa rua aqui não está fluindo, eu vou para uma outra rua. É ou não é? É igual ali um buscador, né? Aqueles que tem a perícia de procurar ouro. É ou não é? Eles procuram numa região, procuram numa outra região, mas quando eles acham o veio do ouro, e ali eles entram para dentro e extraem muito ouro. Então nós temos o quê? Nós temos as ruas, nós temos os bairros, nós temos as cidades, amém? Nós não vamos parar de viver acomodados em nossa cidade. Está surgindo aí o encargo de uma nova van para nós sairmos de cidade em cidade. E daqui uns 6 meses mais ou menos, nas grandes capitais, vai surgir o quê? A carreta cheia de livros. Aleluia! Está vendo, irmãos? Irmãs, devemos ou não abrir novas frentes? Amém? Nós andamos aqui hoje, olha a quantidade, eu estava falando para os irmãos, olha a quantidade de pessoas na rua durante o sábado, na parte da manhã. É ou não é? Aí terminamos, nós fomos para casa, chega no Veneza, cheio de pessoas na rua, fazendo compra. Tem muitas frentes ou não tem? Então nós temos que liberar o encargo. Amém? Sair com a igreja. Vamos falar junto? Sair com a igreja. Aleluia! Então nós devemos crer que o Senhor já está nos sustentando. Amém? Hoje nós saímos sem medo, debaixo da cobertura, debaixo da autoridade do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então precisamos orar, irmão. Pregar o evangelho não é humano. Pregar o evangelho não é capacidade humana. Pregar o evangelho vem da vida. Pregar o evangelho vem dentro de uma visão clara da necessidade de Deus e da necessidade das pessoas. Por isso nós precisamos orar ao Senhor para que Ele possa colocar no nosso coração disposição. Ora ao Senhor durante a semana. Agora nós vamos sair, agora terça-feira, toda terça-feira nós recebemos o encargo de sair aqui nessa região, amém? Agora quem vai sair? Terça-feira os irmãos trabalham, as irmãs trabalham, quem pode vir? Amém? Nada é forçoso, tudo é gostoso. Vocês sentiram forçado? Vocês sentiram forçado sair hoje? Não fluiu? Não é gostoso?
Aleluia! Salvação para mim e para as pessoas. Então vamos orar. Orar, tudo é oração. Amém, irmão? Em 2 Coríntios 11, 25 a 27. 11, 25 a 27. Olha só. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aqui nós vamos ver os sofrimentos de Paulo por amor ao Evangelho. Você quer pregar o Evangelho? Quer mesmo? Você vai sofrer. Amém? É o caminho do sofrimento, mas é o caminho da glória. É o caminho da libertação. Aleluia! Ó Senhor Jesus, olha o que aconteceu com ele. 5 vezes, uma quarentena de açoites, menos um. Olha só, fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes, uma noite e um dia, passei na voragem do mar. Em jornada, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigília, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Ao 28, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, com todas as igrejas. Então Paulo era um homem de visão. A visão governava o viver de Paulo. Paulo vivia Cristo. Paulo andava no Espírito. Aí ele passou tanta situação, mas o que mais pesava dele, o que mais pesava dentro dele, não era essas coisas que ele passou, mas era o encargo com todas as igrejas. Pensa bem, a visão de Paulo era uma visão elevada ou não era? Era ou não era? Era algo que governava a vida dele. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos e irmãs, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Precisamos ganhar mais visão. Visão. Visão da necessidade de Deus. Visão da necessidade do homem. Amém? E hoje, tem chegado até nós a experiência de servos de Deus, irmãos, casais que abandonaram a sua profissão, abandonaram. Tem servos de Deus servindo agora lá na África. Deixaram o quê? A zona de conforto, talvez a sua casa maravilhosa, é ou não é? Mas ele foi chamado, está cuidando. Outros irmãos estão na Europa. Não é fácil servir um brasileiro, vou falar para vocês, um brasileiro servir na Europa, principalmente em época fria, muito frio. Eu fiquei 4 meses ali, chegando 3 meses para me vir embora, eu já estava, porque não é fácil. Esse clima nosso aqui, um clima tropical, é um clima ameno, você suporta o calor? O calor na Europa é terrível, é tão terrível
Que os irmãos falaram para mim lá, que eles preferem a época do frio. Tidar está balançando a cabeça, não é, Tidar? Então, agora pensa bem, tem irmãos que deixaram a família, deixaram o país, deixaram a sua casa, para morar às vezes com irmãos, em casa de irmãos. É fácil? Está vendo? E o que eles ganham com isso? Eles ganham o reino. É para ganhar o reino. É para pregar o evangelho do reino. Por exemplo, em outubro de 2018, não é isso? Nós fizemos uma oferta para os irmãos que servem no exterior. Correto? E qual que era a função dessa oferta, irmão? Não é para eles comprarem carro do ano. Talvez para comprar tratar de dente, para arrumar os dentes de um membro da família. Olha só. Talvez para sair um fim de semana, para comer uma pizza com a família. Então, eu fui muito tocado nessa questão. Hoje nós temos tudo. Correto? Eles fazem isso, fizeram isso, porque o evangelho não pode parar. Amém, irmãos? O evangelho não pode parar. Então, alguns irmãos, eles se colocam na brecha para que o evangelho possa ter caminho. Amém? Ó Senhor Jesus. Então hoje nós, aqui no Brasil, mesmo em toda a terra hoje nós temos aviões, é ou não é? Hoje nós temos aviões, rapidinho, você chega nos Estados Unidos. Hoje por exemplo, o irmão Dong, ele era um desbravador. Para ele vir da China para cá, durou-se 48 dias de navio. E ele deixou o quê? As empresas, deixou a família, deixou os parentes, veio para cá e não sabia falar nenhuma palavra português. Então, hoje não, hoje é tudo. Nós hoje na vida da igreja, nós temos a tecnologia para o avanço do evangelho, é ou não é? Temos aviões, hoje nós temos as ferramentas que Paulo não tinha, alimento diário. Olha que maravilha. Eu estava falando com a Terezinha hoje, as igrejas no Brasil hoje, o apóstolo, pouco tempo ele falou esse encargo, e esse encargo agora já está em livros. Olha que maravilha, nós estamos andando bem atualizado. O que é isso? O evangelho não pode parar. Então nós temos o alimento diário, nós temos o Jave, o que mais nós temos? Nós temos os livros, nós temos o Bucafé, nós temos o Avança Jovem, nós temos o Instituto Vida para Todos. Olha, você pode ficar ligado à palavra o dia inteiro, ouvindo hinos, ouvindo mensagens atuais, vendo mensagens ao vivo. O que é isso, gente? Nós temos o que? A faca e o queijo na mão. O evangelho não pode parar. Amém? Que o Senhor tenha misericórdia. Outros pontos, tem os contatos no trabalho. Você tem contatos no seu trabalho, é ou não é? Tem que aproveitar ali o tempo que você está naquele trabalho. Para que você está naquele trabalho? Para que Deus te deu o trabalho? É só para ganhar o valorzinho, o salário todo mês? As pessoas precisam ver o poder do evangelho em você. Você precisa ser uma pessoa atraente, que magnifica Jesus, que expressa Jesus no seu trabalho, entre os seus amigos, entre os seus parentes.
Amém? Vizinhos, o mais importante, de novo, o Evangelho não pode parar. Vou falar junto? O Evangelho não pode parar. Então esse Evangelho, ele foi separado. Você foi separado para o Evangelho. Fala comigo, eu fui separado para o Evangelho. Aleluia! Romanos 1 a 3. Ó Senhor Jesus. Vou ler devagarzinho. Paulo, servo de Jesus Cristo. Fala você, é como você tivesse, amém? Erlandes, servo de Jesus Cristo. Chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, todos os dias. Essa palavra, toda hora, essa palavra, você tem que olhar no espelho e pensar: eu fui chamado, separado para o Evangelho de Deus. Amém? Olha, se você experienciar isso, o seu dia vai ser diferente. Amém? Aí continua aí. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Aleluia! Então o Senhor Jesus, ele foi designado Filho de Deus, através, quando ele passou pela morte e ressurreição. Amém? Ó Senhor Jesus. Em Gênesis 3,15, fala do Evangelho também, sabia? A primeira pessoa que pregou o Evangelho foi quem? Hein? Próprio Deus. Ele foi a primeira pessoa que pregou o Evangelho. Primeiro comportou dinâmico. Gostei. 3,15. Olha aqui. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus chamou Adão e falou de Jesus para ele. Falou que Jesus Cristo um dia, na cruz do Calvário, ele ia esmagar a cabeça dessa serpente que entrou em você, Adão. O pecado que não era para entrar em você, Adão, entrou. Então você vai carregar o pecado, mas eu vou enviar o meu filho, que eu sou eu mesmo, e vou crucificar esse veneno, esse pecado na cruz. E o pecado vai ser eliminado. Aleluia! Ele esmagará a cabeça da serpente. Aleluia! Ó Senhor Jesus, é maravilhoso ou não é? Olha, o pecado entrou no homem, não era para entrar. O que era para entrar dentro do homem era a vida, era Deus. Romanos 5,12. Ó Senhor Jesus. É Romanos mesmo, é? 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo,
e pelo pecado, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aí tem um versículo que nós vamos ler aqui, mas não vou ler, vou falar ele. Todos, continuando esse versículo, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado entrou, a natureza adâmica entrou, o pecado entrou no homem. Ó Senhor Jesus. Então hoje o homem carece da glória de Deus. O homem foi criado para ser cheio da glória de Deus. Eu tenho certeza, se nós experienciarmos essa palavra, esse falar no nosso viver diário, ó Senhor Jesus, você vai andar no Espírito o dia todo. Você vai ser o melhor irmão, a melhor esposa, o melhor marido, o melhor pregador de evangelho. Amém? Porque você está cheio da glória. Ó Senhor Jesus. Então esse poder do evangelho trouxe para o homem esperança. O homem, quando ele desobedeceu a Deus, ele perdeu a esperança da glória. Olha, o homem, ele não caiu no capítulo 3? Eu estava pensando hoje, o homem, o pecado entrou no capítulo 3 de Gênesis. No próprio capítulo 3, o comportor dinâmico foi lá e pregou o evangelho para o homem. Ó Senhor Jesus, que maravilha, irmão. Deus é instantâneo, o Senhor quer salvar, Deus quer libertar. Amém? Ó Senhor Jesus. Vamos ler o Números, Hebreus 2:14. Vou falar até 8:50 em nome de Jesus. Ó Senhor Jesus. 2:14. Hebreus, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Quem tem o poder para destruir o poder da morte? O Espírito, o Senhor Jesus, o Evangelho. Amém? Se você experiencia o Evangelho, você vai ver esse poder atuando a partir da sua mente, emoção e vontade. Amém? E aqui em Números, Números 21. Números 21, versículo 4-9. É muito importante ler isso aqui. As irmãs podem ler, por favor. Primeiro versículo. Vamos ler esse final aí? Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. 5, os irmãos. Porque nos fizesse subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há e a nossa alma tem partido deste povo vivo. Então
Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado. Nove. Sarava! Nosso Deus é um Deus que sara. Basta voltar. Basta olhar para a serpente de bronze. O que prefigura o bronze na Bíblia? Julgamento. O Senhor, Ele foi julgado uma única vez por nós na cruz. E todos aqueles que olham para Jesus, Ele é curado. Amém? Ó Senhor Jesus. O Senhor, Ele se vestiu de homem. Ele tinha a semelhança do pecado, mas Ele não tinha dentro dele o veneno, a essência do pecado. Então é o que aconteceu ali no deserto. As pessoas estavam impacientes, falando contra Deus, falando contra Moisés, correto? E só iam tombando, só iam morrendo. É muito sério. Quando nós não estamos no Espírito, nós devemos ter cuidado, muito cuidado, que nós, às vezes, podemos pecar diretamente com o nosso próprio Deus. Quando nós falamos de Deus, é uma coisa. Quando nós falamos dos irmãos que nos conduz, também tem muito peso. Não podemos falar de qualquer maneira. Eles foram morrendo, ao ponto que eles ficaram desesperados. Aí Deus falou com Moisés para preparar, levantar uma haste como uma serpente, correto? De bronze, que tinha a aparência daquela serpente que mordia o povo, mas aquela serpente, ela não tinha o veneno. Então nós temos que olhar para Jesus. O único caminho para manter a sua mente sadia, a sua alma sadia, até o seu corpo sadio, é olhar para Jesus. Amém? Vamos ser curados. Ele vai sarar a nossa terra. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, Jesus é o Senhor. Vou parar por aqui, amém?